Seja bem-vindo ao tutorial de uso da planilha de Prime Cost 4.0. Com ela, você será capaz de fazer o cálculo do custo primário, que é um dos indicadores financeiros mais indicados para análise de bares e restaurantes. Deixa eu mostrar para você como é o passo a passo de preenchimento dessa planilha. Para começar, a gente tem um referencial de mercado que indica para você se o percentual de Prime Cost do seu negócio está acima dos padrões do mercado, dentro dos padrões de mercado ou abaixo dos padrões de mercado. E observa que esses valores eles são customizáveis. A gente colocou um padrão aqui que a gente acredita ser o correto, mas se você achar que você pode modificar esses valores, não tem problema nenhum. Obviamente, isso vai indicar um resultado para você. Muito bom, bom ou ruim, dependendo, obviamente, do seu Prime Cost mês a mês. Mas como é que a gente chega nesse cálculo do custo primário, né? A gente vai entrar aqui na aba de receitas e despesas e a gente vai ter três partes para preencher. As receitas, os custos com mercadorias vendidas e os custos com mão de obra. Deixa eu explicar cada um deles para você, para a gente entender como a gente vai chegar no Prime Cost depois. Para começar, as receitas são todas as receitas que você ganha, né? Vendas de comidas, bebidas, produtos, outras receitas, se a sua empresa realiza eventos ou não, se você tem algum tipo de receita extra, tudo isso entra aqui na aba de receitas. Você vai fazer a lista de todos esses itens e vai colocar os valores que entraram na sua empresa mês a mês. Aqui nos custos de mercadoria vendida, são os custos relacionados à prestação do seu serviço, né? Então você tem compra de ingredientes, louças que você utiliza, vinhos, cervejas e chopes, refrigerantes, sucos, bebidas de maneira geral, acessórios que você utiliza, tudo isso entra no custo de mercadoria vendida. E você também vai ter uma lista para o custo de mão de obra, que basicamente é aquele gasto que você tem com o pessoal, cozinheiros, garçons, faxineiros, enfim, qualquer outro tipo de pessoal que você contrate para prestar serviço para você dentro do seu estabelecimento gastronômico. Uma vez que você tenha preenchido mês a mês esses três indicadores, você já pode analisar o seu Prime Cost, que basicamente custo primário indica o custo que você tem para fazer a prestação de serviço. Então ele é a soma do CMV, que é o custo de mercadoria vendida, com o CMO, que é o custo de mão de obra. Você observa que ele sempre vai ser 26.300 aqui, porque em todas as abas do CMO e também do CMV eu mantive os valores iguais. Se eu fizer uma alteração aqui para 16 mil, você vai perceber que a gente vai ter um valor mais elevado aqui no mês de fevereiro, justamente porque eu alterei, né, o meu Prime Cost pelo aumento do CMV. E aí você vai observar que a gente tem um gráfico aqui embaixo que ele é muito elucidativo. Você observa que a gente tem três linhas. Todas as vezes que a nossa linha azul, que é a linha de Prime Cost que a gente está analisando, estiver acima da linha amarela, significa que a gente está mal. Toda vez que ela estiver abaixo da linha verde, significa que a gente está bem. E toda vez que ela estiver entre essas duas linhas, significa que você está no padrão de mercado estabelecido lá no referencial inicial. Bacana. Vamos fazer a análise então desse gráfico agora? A gente tem aqui um Prime Cost de 54,8%, ele está dentro dos limites, então ele está legal. Aqui ele está no limite superior, então ele já está começando a ficar ruim. Voltou a ficar legal, legal, muito ruim. Então a gente tem um Prime Cost bem elevado aqui no mês de maio. E isso acontece porque a gente teve uma receita muito menor. Então o percentual de custo primário em relação a essa receita é muito maior. E é por isso que a gente tem um percentual grande aqui. Se a gente for ver, a gente vai ter uma receita muito maior nos meses de julho, agosto e setembro, e isso mostra que a gente está com um Prime Cost excelente para esse mês. Por que isso é excelente, né? Por que a gente está fazendo essa análise do Prime Cost? Porque o custo primário ele é o custo que vai incidir nas receitas. E o que sobrar dessa diferença aqui é justamente o quanto você vai gastar com as suas despesas gerais. O contador que você precisa pagar, uma conta ou outra de limpeza, enfim, reformas que você precisa fazer, compra de máquinas, tudo isso não está incluído nesses custos primários. E por isso é tão importante você fazer essa análise do Prime Cost, porque se não estiver sobrando dinheiro, você vai ter problemas para fazer o gerenciamento financeiro do seu estabelecimento gastronômico. A gente ainda tem aqui o relatório de análise anual, onde a gente pega o valor anual de cada um dos grupos de receitas, custos com mercadorias e custos com mão de obra, e vê o percentual deles. Ou seja, você consegue identificar o que está gerando mais receita ou mais custo para o seu estabelecimento, né? No caso aqui a gente tem muito mais receitas com comidas,
em alguns restaurantes ou bares, você poderia falar que eventos têm um percentual alto ou que bebidas podem ter um percentual alto. Isso vai variar muito de realidade para realidade, não existe certo ou errado, mas é legal você entender o que está contribuindo mais para esse prime cost de maneira geral. E para fechar, a gente tem o dashboard, que é esse painel de controle que mostra para você inicialmente o gráfico de prime cost, que eu já expliquei, também mostra esses percentuais de receitas, custo com mercadoria, custo com mão de obra, separados em quais são os mais importantes, e obviamente você tem aqui o valor do seu prime cost anual, né, o seu custo primário para o ano inteiro, mostrando para você se você está dentro ou fora dos padrões de mercado. Então essa é uma planilha bem legal, ela é super objetiva, mostra para você exatamente esse indicador financeiro e obviamente com esse indicador financeiro você consegue tomar decisões e pensar em uma série de investimentos ou mudanças que você pode fazer no seu bar ou restaurante de uma maneira clara e objetiva de acordo com essas análises.